Binômio de Newton. Vamos lá. Toda potência na forma x mais y elevado a n, vamos, com x e y sendo valores reais, e o meu n, meu expoente, sendo um número natural, é conhecido como binômio de Newton. Então, eu tenho uma soma de dois termos elevado a um expoente. Então, o desenvolvimento de um binômio de Newton, ele é simples, porque a gente aprendeu isso de alguma maneira. Então, aqui a gente tem, vou selecionar aqui, colocar na lateral. A gente já viu alguma coisa assim. Então, quando eu tenho uma soma, vamos dar uma separada. Quando eu tenho uma soma de dois termos elevado a zero, eu sei que o resultado vai dar 1. Não importa qual seja o valor da soma, quando eu elevo a zero, ele vai dar 1. E essa soma também, né, a gente tem que pensar que poderia ser, ali a gente está falando de x mais y, mas eu poderia falar x mais menos y, tá? Isso elevado a zero. Por quê? Porque como x e y são números reais, eles podem ser positivos, negativos, decimais, fracionários, tá bom? Então, a ideia aqui, quando a gente coloca ele com soma, é porque eu posso somar um valor negativo, tá bem? Só para a gente exemplificar aqui. Então, toda vez que eu somo número, qualquer número, e elevo a zero, então expoente a zero, eu sei que vou ter 1 como resultado. Quando eu somo dois números e elevo a expoente 1, a gente sabe que na potência de expoente 1, o resultado é o próprio número. Então, eu tenho aqui x mais y. Nós temos agora x mais y elevado ao quadrado. A gente sabe que esse binômio porque eu tenho dois termos, elevado ao quadrado, na realidade é ele vezes ele mesmo. Se a gente fizer toda a distributiva aqui, nós vamos encontrar x quadrado mais 2xy mais y quadrado, que é o que a gente conhece também como trinômio quadrado perfeito. Quando eu vou numa potência 3, né, então tem um expoente 3, que a gente pode fazer uma técnica, é você pegar o quadrado vezes ele mesmo, né, então aqui tem um produto, multiplicação de mesma base, soma os expoentes. Então, eu já tenho ele resolvido aqui ao quadrado, multiplico por ele novamente, e aí eu chego ao desenvolvimento de uma potência 3. A questão é, quando eu aumento esse expoente, né? Então, a gente está acostumado, em geral, a gente vê mais o desenvolvimento do quadrado. Quando chega ao cubo, é um pouquinho mais de trabalho, mas acaba se resolvendo também. Então, a ideia é que eu use alguma ferramenta, alguma estratégia para resolver um binômio com um expoente qualquer. Né? Que ele fala assim, em casos como elevado à sétima, quinta, décima, o que eu vou usar da análise combinatória para resolver isso? E a técnica é usar os números binomiais. Aqui tem a estratégia que esses números que estão em vermelho, 1, 2 e 1, na realidade, são os coeficientes de uma linha de número 2, né, onde o numerador é 2, que seria 2, 0, 2, 1, 2, 2. Quando eu faço ao cubo, eu posso usar a mesma estratégia. 1, 3, 3, 1. Né? A gente monta, para o 0 é 1, para o 1 é 1 e 1, para o 2 é 1, 2 e 1. Esses são os coeficientes que a gente está vendo aqui. Quando a gente vai fazer do 3, é 1, 3, 3 e 1, né, que são os números binomiais 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Então, eu tenho os coeficientes. Então, existe uma estratégia para que eu possa resolver um binômio
com um expoente qualquer. E também tem o exemplo do 4, né? 1, 4, 6, 4 e 1. Por isso que eu falei da importância da gente entender o triângulo de Pascal, né, com seus coeficientes, porque se eu souber os coeficientes, eu consigo escrever qualquer desenvolvimento de um binômio, tá bom? Então, aqui tem a estratégia, os números binomiais a gente já viu que é a combinação, a gente usa a fórmula. Mas vamos para a prática. Como resolver isso? Vou pegar um exemplo aqui. Então, a gente vai fazer o x mais o y igual, perdão, elevado à quarta potência. Eu vou fazer o seguinte. Se a gente vai fazer a quarta potência, né, já desenvolvi aqui, eu tenho 5 termos, então tem que lembrar outra coisa importante. Quando eu tenho uma potência 0, eu tenho um termo. Uma potência 1, eu tenho 2 termos. Uma potência 2, 3 termos. Uma potência 3, eu tenho 4 termos. Uma potência 4, eu tenho 5 termos. Então, eu vou ter que escrever 5 termos. Normalmente, como a gente faria a quarta potência? A gente faria x mais y ao quadrado vezes x mais y ao quadrado. Ia resolver aqui um trinômio, aqui ia dar o mesmo valor, depois ia multiplicar todo mundo para chegar na resposta. Então, a técnica é resolver isso por número binomial. Então, eu sempre vou ter o seguinte. Perdão, deixa eu colocar aqui. Eu vou ter um coeficiente, vou ter o x, quer dizer, esse x representa o primeiro valor, e o y representa o segundo valor, tá? Quantas vezes isso vai ter que aparecer? Se o expoente é 4, então isso vai ter que aparecer 5 vezes. Eu vou fazer um recorte aqui, para não ficar escrevendo. Então, 2, 3, 4. Lembre, se você fosse fazer a quarta potência, você vai fazer o quadrado com quadrado. Então, até você fazer todo esse desenvolvimento, o que você pode fazer é essa estrutura. Os dois valores multiplicados e na frente você deixa espaço para um coeficiente. Como é soma, todos eles vão ser somados. Aqui eu estou colocando a soma. Lembre, expoente 4, 5 termos. Então, eu vou somar todos eles. Se aqui, por acaso, fosse negativo, eu teria positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Então, eu sempre vou organizar desta maneira. Se é positivo, todos são positivos. Se é negativo, primeiro positivo, segundo negativo e assim sucessivamente. Tá ok? Dá certo essa técnica para você não ter que ficar fazendo regra de sinais, tá bom? Agora, o que vai acontecer? Eu vou escrever os coeficientes. Quem são os coeficientes de expoente 4? Eu tinha escrito aqui, ó. 1, 4, 6, 4, 1. De novo, eu estou fazendo potência de expoente 4. Eu posso ir lá rapidamente num cantinho, fazer um rascunho. Você não gasta mais que alguns segundos e consegue escrever os coeficientes que você vai precisar. 1, 4, 6, 4, 1. Lembra da simetria também. Deixa eu tirar eles daqui. Então, 1, 4, 6, 4 e 1. Segundo passo. Então, primeiro, colocar os coeficientes. Segundo passo, colocar os expoentes. Então, você vai pegar o primeiro termo, que é x. Então, eu vou começar com o expoente que está aqui, que é 4. E aí você faz um regressivo no expoente. Então, x4, x3,
x2, x1, x0. Então, você fez aí a regressiva com um expoente para o x. E para o y, você faz o crescente. 0, 1, 2, 3, 4. Quando você fez isso, você já chegou na resposta. Agora é só resolver isso e você tem a resposta. Então, pega o primeiro, pega o segundo multiplicando, coloca os coeficientes correspondentes ao expoente que você está trabalhando, distribui potências decrescente no primeiro e crescente no segundo, para o expoente que você tem, e aí está pronto. Y elevado a zero é 1, vezes 1 é 1, vezes x à quarta, você tem x à quarta. Mais 4x ao cubo vezes y, que não tem o que fazer, mais 6x quadrado y quadrado, mais 4x y cubo, 1 vezes x elevado a zero, que é 1, dá y à quarta. Pronto. Você fez o desenvolvimento de x mais y elevado à quarta potência de uma maneira bem direta, usando o quê? Apenas os coeficientes dos números binomiais correspondente ao expoente 4. Aqui seria meu 4, 0, 4, 1. Só que você não vai resolver os números binomiais, porque você já sabe a técnica para encontrar os coeficientes. Caso contrário, você teria que realmente fazer todos os números binomiais para resolver, ok? Então, vamos para mais alguns exemplos aqui. Agora vamos fazer com valores numéricos, né? Então, eu tenho aqui, deixa eu tirar ele aqui. Então, eu tenho um x mais 2 elevado à quinta potência. Se elevado à quinta potência, quantos termos eu vou ter? Então, eu tenho que pensar. Se eu tenho 5 no expoente, eu vou ter 6 termos. Então, vamos desenvolver aqui os 6. Vamos colocar aqui o nosso igual, colocar aqui embaixo. Então, eu vou ter um coeficiente, o x e o 2. Então, lembra lá, eu vou colocar o primeiro e o segundo aqui multiplicados e o coeficiente também multiplicado. Então, no meu caso aqui, eu vou fazer o quê? Eu já vou colocar a soma, né? Já positivo. Eu vou deixar com a soma aqui para ir agregando depois. Então, 2, 3, 4, 5 e 6. Deixa eu apagar esse maisinho agora aqui. Deixa eu tirar esse B daqui para não... deixar ele para cá. Bom, montei todos os 6 valores. Agora eu preciso saber quais são os coeficientes de 5. Então, vou montar 1, 2, 3, 4 e 5 que me interessa. Então, vai ficar 1, 5, 10, 10, 5 e 1. Se você já tem pronto, você já pega os valores. No caso, eu estou montando para vocês visualizarem. Então, eu tenho aqui coeficiente 1, 5, 10,
10, 5 e 1. Então, o primeiro passo é definir os coeficientes aqui. Eu vou tirar eles aqui embaixo. Então, definir os coeficientes. O segundo passo é colocar os expoentes. O primeiro eu começo no regressivo. Então, expoente 5, 4, 3, 2, 1 e 0. E o outro expoente, a gente vai no crescente. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Se você fizesse ao contrário nos expoentes, mudaria alguma coisa? Não. Ele só mudaria a ordem, né? Não ia aparecer x à quinta logo de cara, ia ficar x à quinta no final. Mas isso não quer dizer nada. O resultado é a mesma coisa. Tá? Só vai estar escrito de uma maneira invertida. O resultado é o mesmo. Bom, aqui a gente tem que 2 elevado a 0 é 1, vezes 1 é 1, vezes x à quinta. Então, a gente tem x à quinta aqui. 2 elevado à primeira é 2. 2 vezes 5 é 10. Então, 10x à quarta. A diferença que eu tenho com letras é que quando tem letras, é só copiar tudo. Quando eu tenho números e letras, né, como aqui x mais 2, eu tenho que fazer as potências de 2. Então, eu vou ter valores numéricos para serem multiplicados depois. Aqui, ó, tenho 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 10, 40. Então, eu tenho 40 x ao cubo. Depois 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. 8 vezes 10, 80. Então, eu tenho 80x à quarta. Perdão, x ao quadrado. 2 à quarta. 2, 4, 8, 16. 16 vezes 5 também dá 80. Então, 80x mais... Aqui é 1, que também é 1 vezes 1, 2 à quinta. Então, se aqui era 16, o próximo é 32. E aí eu fiz todo o desenvolvimento de x mais 2 elevado à quinta. Em outro momento, você faria x mais 2 ao quadrado vezes x mais 2 ao quadrado vezes x. E aí teria que fazer todo o desenvolvimento para chegar na resposta. Tá? O item B é a mesma coisa. Agora eu tenho A e tenho menos 3. Só que ao invés de eu ficar escrevendo um coeficiente A vezes, colocar o menos 3 entre parênteses, depois ir somando, espaço, A vezes menos 3, e aí fazer todos, a técnica, ela facilita porque eu posso fazer já direto e aplicando o sinal. Como funciona isso? Então, de novo, a gente vai começar aqui com igual. Então, eu vou ter coeficiente vezes o A vezes o 3. Eu não vou me preocupar com o sinal, tá bom? Então, eu vou colocar aqui e vou montar. Como é a quarta, eu sei que eu tenho que ter 5 valores desses. Então, 4, 5. Muito bem. Como eu faço, então, com a questão do sinal? Vou mandar aqui de cor, ó. Primeiro positivo, segundo negativo. Positivo, negativo, positivo. É só você intercalar positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, e assim sucessivamente, quantas vezes você precisar. Aí você não precisa usar o menos 3 aqui para elevar o expoente, para depois ficar fazendo regra de sinal com expoente também. Você já faz uma aplicação direta, tá? Funciona, tá direto.
Bom, os coeficientes para 4, a gente já fez. É 1, 4, 6, 4 e 1. Tá? A gente já fez anteriormente. Como desenvolve os expoentes? Regressivo no primeiro, com 4, 3, 2, 1 e 0 para o primeiro, e crescente para o segundo. Então, vai ficar 0, 1, 2, 3 e 4. Aí o processo é só de resolver. Então, você vai observar que fazer a quarta é fazer o quadrado e o resultado fazer de novo com ele mesmo. Aqui a gente montou, depois que você pega a prática, você vai ver que é bem tranquilo. Você montou, você só faz a continha e já tem a resposta. O 1, 3 elevado a 0, 1, dá a quarta. Ficar esse 4. Menos. De novo, você não precisa fazer mais regra de sinal, porque você já viu que era negativo e aí trabalhou a sequência de sinais. 3 elevado à primeira é 3, 3 vezes 4 é 12, então 12 ao cubo. 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 6 é 54, então mais 54 ao quadrado. 3 ao cubo, 3, 9, 27. 27 vezes 4 dá 54, 108. Então, menos 108A. Mais. Aqui é 1. A elevado a zero é 1. 3 a quarta é 3, 9, 27, 81. Então, resposta 81. Pronto. Você fez os desenvolvimentos dos binômios elevados a qualquer expoente de uma maneira um pouco mais prática, tá bem?